Oi, meu nome é Letícia Siqueira das Chagas, tenho 19 anos, estou no segundo ano de Direito na USP e sou presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto na gestão de 2020. Esse vídeo é para demonstrar um pouco de como foi o processo de se pensar e de se produzir o documentário e também de como foi o processo de aprovação das cotas raciais, que é algo essencial que a gente entenda e discuta sobre isso. Eu, junto com a Gislaine Silva, somos membros do DDD desde o nosso primeiro ano de graduação e nós somos duas das pessoas negras que tiveram bastante envolvidas em todo o processo de se pensar o documentário. E falar isso é muito importante. A Gislaine hoje, inclusive, também é diretora-geral junto comigo no centro acadêmico. E é muito importante discutir isso, qual foi a nossa atuação aqui, pensando nesse documentário, porque é para que a gente entenda que o documentário, para além de trazer sujeitos negros sendo entrevistados, também foi inteiramente pensado por pessoas negras também. Então a gente ajudou tanto nas entrevistas, como a pensar nos roteiros, em todo o processo. O documentário, que hoje na verdade é uma série de vídeos, desde o início foi pensado que a gente deveria abordar alguns eixos. E na verdade são 4 eixos. O primeiro eixo que a gente achou que seria muito importante trazer essa discussão é o histórico da luta por cotas, qual foi a trajetória das pessoas que adentraram aqui através da política de cotas étnico-raciais, quais são as perspectivas para o futuro dessas pessoas, se elas se veem nos escritórios, como elas se veem para além da faculdade. E também como elas se sentem na sala de aula, então como elas se sentem a partir das pedagogias na Sanfran, como elas se sentem vendo os professores daqui, quais são as perspectivas que elas têm em relação à aprendizagem na São Francisco. Oi, meu nome é Gislaine, eu tenho 21 anos, sou diretora-geral da gestão 2020 do Centro Acadêmico e assim como a Letícia eu também participo do DDD desde o nosso primeiro ano. A ideia da criação deste vídeo é mostrar como se deu a criação do DDD Diálogos, que foi uma parceria do Quilombo juntamente com o DDD para mostrar em 4 vertentes dos vídeos a criação das cotas, a implantação e o futuro das cotas da São Francisco. E esse vídeo é muito importante porque ele mostra todo um processo de luta que aconteceu no São Francisco e particularmente a Letícia e eu temos um grande envolvimento nisso porque além de sermos as idealizadoras desse projeto juntamente com o DDD e com o Quilombo, de participar desde elaboração de roteiro, gravação de entrevistas e convidar os entrevistados, a gente cotistas, a gente era a turma 91, a primeira turma de cotas na Sanfran, então a gente tem um envolvimento muito particular nisso. E por isso que isso é importante, a gente acredita que esses vídeos vão tentar trazer uma memória institucional de luta na São Francisco, toda uma memória das coisas importantes que aconteceram, como as cotas foi. E é por isso que esse vídeo é importante, é de suma importância que seja feito e é por isso que a gente acreditou nesse projeto e a gente fez esse projeto acontecer. Meu nome é Larissa, eu sou aluna do 5º ano e fui representante discente da congregação que aprovou cotas étnico-raciais na Faculdade de Direito da USP, o Largo São Francisco. Eu também sou membro do Quilombo, que é o coletivo negro da faculdade, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de aprovação de cotas. Do dia, na verdade, da aprovação de cotas, porque o processo é muito longo e a gente tem pouco tempo. Particularmente, isso é muito importante para mim, assim, principalmente por causa das minhas origens. Eu nasci em São João Clímaco, que é na quebrada de Heliópolis. A minha mãe era manicure, o meu pai soldado. E assim, a minha mãe veio da Bahia e teve que foi obrigada a morar na rua durante parte da infância e da adolescência. Então, esse universo do direito, esse universo extremamente elitista, é surreal para mim, assim. Onde eu cresci, a maioria das pessoas eram negras, e na minha escola, em todos os lugares. E aí, quando eu cheguei aqui, a minha turma, que tinha 460 pessoas, segundo os dados da FUVEST, não sou eu que tô falando, tinham 5 pretos. Então, isso é muito impactante. Aprovar as cotas é muito significativo para essa universidade, muda as estruturas e mudou para mim, enquanto pertencimento, muda a nossa sociedade. Acho que é isso. Agora... Eu sou Eduardo Rocha Fernandes, mas as pessoas conhecem como Dudes Rocha, eu tenho 23 anos. Eu também estava na RD nessa época, em 2016 a gente foi eleito para a gestão de 2017 e
trouxemos a aprovação de cotas étnicas raciais. Eu nasci e cresci na periferia da Zona Sul de São Paulo, na Vila Clara, no Jardim Miriam. Sou um homem negro LGBT, que vim de uma família conservadora, evangélica, e sofri todas as questões, todas as intencionalidades que isso recai, né? Uma pessoa que tem essa vivência. Mas eu posso dizer com felicidade que agora em 2020 serei gestão do Centro Acadêmico 11 de agosto. E hoje eu vou contar um pouco mais desse dia D, que é o dia da aprovação, um dos dias mais felizes assim, da minha graduação. Dia mais feliz da minha graduação. Esse dia foi um dia muito importante, um dia trabalhado com muito cuidado, muito calculado, entre nós da RD e do Quilomboche, né, que são grupos que nós fizemos parte, os dois. Então, pensado tanto de chamar movimentos para poder estarem ali naquele dia, apoiando a gente, mesmo do lado de fora, mas tá ali acompanhando, porque as cotas elas não são pra gente, elas são para a sociedade civil e elas não são feitas pela gente, elas são uma política pública de reparação histórica, né? Então tinha movimentos de sociedade civil, tinha movimentos negros, tinha Educafro, Neafro, Frei Davi tava lá, tava sempre muito parceiros da gente, o pessoal da Uneafro tava lá, o Douglas Belchior tava dando uma aula pública sobre cotas para pessoas de dentro e fora da faculdade ali, então é um espaço muito bonito, o pessoal batucando, fazendo jogral, puxando música, fazendo todo esse tipo de pressão com a entrada dos professores, né, congregação, perguntando se eles iam aprovar cotas ou se eles iam manter, né, os jovens na linha do genocídio negro. Então, e dando força pra gente, né, porque a congregação é um espaço, a Congregação de Direito da USP, né, espaço máximo de liberação, um espaço que tem 70 professores e 4 cadeiras de discentes, 4 cadeiras de alunos e 2 funcionários. E desses 4 alunos, né, nós éramos os 2 representantes do movimento negro, né? Tinha o Vini e o Renato também. Mas nós estávamos incumbidos com a pauta das cotas. Então, tava esse peso nas nossas costas, esse privilégio, mas essa responsabilidade também. Então, receber a força de todo, na hora de entrar, do pessoal tocando, os abraços, de vai dar certo. A gente tinha um grupo do WhatsApp para poder avisar eles, assim, sobre as pautas durante, para eles poderem fazer barulho, esse tipo de coisa. Foi tudo muito especial, né? Foi a nossa primeira congregação, porque a ideia foi adiantar a pauta. Geralmente é discutido o egresso, né, na Universidade de São Paulo no final do primeiro semestre. E aí o que a gente fez foi trazer isso logo para o começo, porque a gente sabia que a Sanfran era a faculdade tradicional, era a primeira faculdade de Direito do país, né? A primeira faculdade da USP, né? Antes mesmo da USP existir. E tinha um tradicionalismo muito forte, era muito difícil aprovar certas pautas progressistas, e se a gente conseguisse trazer isso logo na primeira congregação, cara, isso viraria notícia como virou. Isso faria em cadeia, assim, com que outras unidades menores, no sentido de quantidade de alunos, e outras unidades também muito tradicionais, como a medicina, pudessem aprovar, e assim, quem sabe a USP também aprovar, que foi o que acabou acontecendo, né? A gente entrou com muita responsabilidade, mas felizes de estar trazendo essa pauta, porque a gente não estava sozinho, a gente estava preparado, a gente tinha estudado bastante, né? Desde o conteúdo até a forma de trazer essa pauta lá dentro, umas estratégias, né? Porque é preciso pensar nisso, né? O jogo deles, né? Como que isso é feito. E isso a gente foi bem estudado com o Quilombo e com a RD. E aí logo quando trouxeram a pauta, veio a primeira, a segunda, a terceira, a quarta era nossa. E aí a mesa já começou a colocar que não ia trazer a pauta, que era uma pauta muito radical, que era uma pauta dos alunos, que a faculdade era muito diversa. E aí bateu um desespero, assim, na gente. A gente começou a intervir, a gente brigou de verdade mesmo para que tivesse a discussão da pauta. Porque era um absurdo, a gente estava querendo colocar pessoas negras como nós, dentro da universidade, dentro do espaço institucional de decisão que é o direito, e nós, eleitos, dentro da institucionalidade como representantes do maior órgão de liberação, estávamos sendo silenciados. A gente não podia nem fazer a defesa daquilo que era a pauta das nossas vidas, assim. Aquilo que sempre vai ser a pauta das nossas vidas, que é a defesa do povo negro, que é a defesa de toda a reparação histórica, de tudo essa faculdade deve, toda essa faculdade foi defensora da burocracia, essa faculdade durante todos os anos deve muito ao movimento negro. E aí a gente ter tudo isso, não só de pensar, dá desespero, de pensar que poderia não ser discutido. E hoje várias pessoas negras que estão na faculdade não poderiam não estar. Então, e a gente brigou, teve o Souto Maior, que foi um professor que apoiou a gente, falou, não, a pauta não tem que ser discutida, e a gente conseguiu discutir e trazer essa pauta. Isso foi uma coisa muito incrível, assim, porque foi uma gritaria dentro da congregação.
assim, para que isso não acontecesse e tirar nossos microfones. Enfim, acho que é muito bom a gente pontuar isso, a gente pode trazer isso depois, em outros momentos também, porque a gente tem um tempo curto para gravar o vídeo. Mas quando chegou esse momento que a pauta entrou, né, a gente ganhou da mesa, foi a nossa primeira vitória, além de a gente tinha pauta, a gente achava que tinha garantido, mas a gente teve que brigar de novo pela pauta. E a gente ganhou de novo. E aí, nesse momento, os professores começaram a fazer uma série de perguntas pra gente, porque com essa antecipação da pauta, eles não se prepararam para isso, né? E aí tinha os tipos de perguntas, tinham professores que eram mais próximos, aliados, tinham uma afinidade um pouco maior com o tema, professores que tinham total repulsa, mas a maioria das perguntas eram perguntas que realmente não sabiam muito como lidar com esse tema. Perguntas que pareciam ingênuas, assim, e é confortável ser ingênua para essas pessoas porque elas não passam pelas questões que elas estão colocando ali e que, assim, até particularmente muitas vezes ofendia. Por exemplo, muitas das perguntas tinham a ver com a qualidade do ensino, como que ia ficar a qualidade do ensino e da pesquisa na universidade, né? E essa pergunta, ela vem com todo esse ar de ingenuidade mesmo. Ela também tem um certo ar de ignorância, desconhecimento das pesquisas, de tudo isso, porque havia cotas em várias universidades há mais de 15 anos, né? Isso foi em 2017, em março de 2017. Mas é muito interessante pensar qual que é o imaginário, de onde que sai o imaginário social que traz isso, sabe? Que é fundado em argumentos racistas, preconceituosos. De que, primeiro, que quando a população negra entrar, a qualidade vai cair. Né? Esse é o primeiro pressuposto, assim, e isso é realmente ofensivo, isso é realmente... Mas mais perverso do que isso é que esse argumento ele vem travestido de uma defesa da meritocracia, né? Porque na verdade não é porque o povo negro vai entrar, é porque não vai entrar igual as outras pessoas entram no vestibular, porque tá ferindo mérito. Então, infelizmente, essa pessoa tá errada no sentido de que a gente não tá ferindo mérito, a gente não tá acabando com a meritocracia. Infelizmente, a gente não estava votando ali o final do vestibular. Infelizmente, a gente não estava votando para que toda pessoa que quisesse estudar, pudesse estudar. Que esse é o nosso projeto de sociedade. É um absurdo que as pessoas não possam. Né? As cotas é uma pauta que foi muito importante pra gente, que é uma pauta que a gente briga, que a gente faz questão, mas a gente sabe que ela é só o começo, né? Que ela não garante a sociedade que a gente quer ainda, que não teria racismo e todos estudassem. Ela ainda é meritocrática. A única coisa que a gente estava discutindo ali é que esse processo meritocrático imposto pelo vestibular fosse um pouco mais justo, um pouco menos desigual, que pessoas pudessem concorrer mais ou menos com outras pessoas que tiveram mais ou menos as mesmas oportunidades, né? Que ele fosse menos absurdo. Ele ainda é absurdo, mas que ele fosse um pouco menos. E é só isso que estava sendo colocado ali. Não é sorteio, ainda é meritocrático. E isso, né, parte do pressuposto, acho que é bem legal a gente questionar isso, de que o vestibular é um processo seletivo imparcial. É o processo seletivo ideal, imparcial e que é assim porque deveria ser. Não tem como ser de outra forma. E nenhum processo seletivo é imparcial, né? Acho que a gente pode começar por aí. Processo seletivo seleciona pessoas. E ele seleciona determinados perfis. Todo processo seletivo traça um perfil. E não é à toa que, por exemplo, a FUVEST, muitos vestibulares, selecionam determinados perfis. Pessoas de determinada raça, de determinada classe, de determinado extrato social para estarem ali. E quando elas fazem isso, elas também excluem outras pessoas de determinadas raças, de determinadas classes. No caso, os excluídos são a população periférica. São as pessoas pretas e pobres periféricas, ou as pessoas brancas, pobres, periféricas. E isso não é à toa, né? Não é uma ingenuidade ali. Esse processo seletivo poderia se dar de outra forma? Com certeza poderia. Por exemplo, se esse processo seletivo se desse por horas assinadas na carteira de trabalho, certamente seriam outras pessoas que estariam nesse lugar, né? E essas pessoas, nem por isso, não serviriam bem à sociedade. Muito pelo contrário, né? Talvez servissem até melhor por saber como que é composta a sociedade, por sair desse espaço, né, da sociedade. Sair não, né? Por vir desse espaço da sociedade. E isso é muito importante da gente colocar para a gente entender qual que é a função da universidade, qual que é a função dessa faculdade. Por que a sociedade paga para isso aqui existir? Paga para ter isso de volta, para ter acesso à educação, para que os serviços que são e o conhecimento que é produzido aqui volte. Mas não é o que acontece, né? A população é bastante excluída.
Então, a gente desmistificar essa ideia da meritocracia que vem só para suprir privilégios, só para reproduzir o status quo, na verdade, e para transformar direitos em privilégios, porque educação é um direito, não é um privilégio, não tinha que ser para poucos. Acho que a partir disso, quando a gente começou a falar sobre todos esses pressupostos, sobre tudo isso, a gente percebeu que os professores, com as perguntas deles, né, foram muitas perguntas e tudo mais, a gente ficou noites sem dormir, levou um caderno, um livro praticamente de argumentos, a gente foi rebatendo cada uma das perguntas, eles não tinham mais argumentos para lidar, assim. A gente percebeu que a gente precisava mostrar para eles alguns dados de falta de acesso mesmo, explicar, olha, por quê, como que isso daqui se mantém? O que é isso? Né? Essa faculdade e toda essa pompa que é da sala da congregação, veludo vermelho, madeira maciça, detalhes dourados, quadro do Dom Pedro, sabe, painel eletrônico, controle, sabe, os altos salários que estão colocados ali, tudo isso, a minha educação é paga pela população. A quem banca a USP é o ICMS. E 70% do ICMS vem de famílias que ganham até 2 salários mínimos. Né? Dessas famílias, 86% delas é composta por pessoas negras. Né? Só que essas pessoas, o que isso significa, né? Na verdade, o que eu estou colocando aqui? É que além do sangue negro que a gente tem nessas paredes, porque essa faculdade foi construída na época escravocrata, pela escravidão por povos escravizados. Né? Além das pessoas precarizadas que tem trabalhando aqui, terceirizadas, fazendo... E não tem nenhum desmérito nisso, não tem nenhum desmérito em fazer faxina, não tem nenhum desmérito em estar na segurança. Onde tem desmérito é na nossa sociedade, que impõe que determinados setores só podem estar e acessar determinados lugares. Que impõe que essas pessoas não possam passar e estar em outros espaços. Mas para além de tudo isso, além de construir isso daqui, além de trabalhar para isso daqui, além de dar sua força de trabalho para que isso aconteça, a sociedade paga, banca isso daqui. O povo negro banca essa universidade. Só que ele pode vir para pagar, ele pode vir para construir, ele pode vir para trabalhar, mas ele não pode vir para usufruir, ele não pode estudar, ele não pode ter de volta esse serviço. Porque depois que as pessoas saem daqui, elas não vão trabalhar para essas pessoas pretas, pobres, periféricas. Né? Então, o que está sendo dito, o absurdo, a gente queria mostrar o absurdo que era a população não estar ali dentro. Falar, essa faculdade é maravilhosa, essa faculdade é maravilhosa para quem? Né? Não é para a sociedade. Qual que é a função dela? A função dela é uma função social. E a sociedade não está desfrutando disso. E aí, a gente viu, olhou para tudo isso e falou, os professores não tinham mais argumentos, né? Não tinham mais o que falar, eles estavam ali colocando isso. E aí a gente lembrou que no começo da congregação o professor Fábio Conder Comparato foi homenageado. E aí ele trouxe alguns elementos no discurso dele e pediu para que aquela faculdade, aqueles professores se comprometessem com a democracia. Se comprometessem, ele falou assim, o Brasil nunca foi uma democracia, porque o povo nunca participou das instâncias deliberativas, nunca participou das instâncias de poder. E muitas das pessoas que estão nessa instância de poder saem dessa universidade, saem dessa faculdade. Sabe, historicamente, por mais de um século, por quase 2 séculos, saíram dessa faculdade. E quando a gente impede as pessoas de estarem aqui, a gente impede elas de serem sujeitas da história. A gente impede que o povo seja sujeito de sua própria história. Sabe? E aí a gente impede que a democracia aconteça. Então era hora desses professores que assumiram aquele compromisso mostrarem se era verdade o que eles estavam falando ou se era demagogia. Era hora de colocar à prova se aquilo que eles estavam falando, porque eles estavam tendo a oportunidade de concretizar aquilo que eles se comprometeram a fazer. Sabe? Então, nesse momento, eles já não tinham muito o que falar. E aí, nesse momento, o Dudes olhou e falou assim, mesmo depois de todos os argumentos que nós trazemos, que nós respondemos, a gente foi, sabe, assim, grandemente bombardeado de perguntas e a gente respondeu cada um dos argumentos. Depois de tudo isso, alguém aqui ainda contra cotas, sabe? E assim, isso foi genial, assim, porque aí ele pediu pra mesa. Como é que eu não sei como você sentiu nesse momento? Não, foi um momento de olhar e colocar pra mesa, entender que na nossa estratégia que a gente tinha tirado já com o Quilombo KRD, era de defesa primeiro da questão das cotas raciais, que isso era o principal naquele momento ali, naquele dia. Então a gente percebeu que aquele momento era o momento de colocar a votação, de colocar o momento pra votar. E eu falei isso, né? Depois de tudo isso, alguém aqui é contra cotas étnico-raciais? E a mesa
trouxe, né? Então vamos votar então, né? Aí ela trouxe, alguém aqui é contrário, trouxe da mesma forma que eu falei. Exatamente da mesma forma. E a gente viu 1, 2, 3, a gente viu 4 mãos se levantarem e mais nada, mais ninguém. E aí foi surreal, a gente não tava acreditando. O que tava acontecendo? E aí perguntou, quem aqui é favorável às cotas étnico-raciais no direito da USP? E a gente levantou a mão, e aí nisso várias mãos levantaram juntas de professores. E é isso, assim, sabe? Foi um momento de passar de olhares desafiadores, olhares de dúvida, olhares do aquele começo de e aí, o que vocês vão falar, para olhares de parabéns. Vocês conseguiram o que vocês queriam. E olhares aliados também, felizes com a gente, olhares que vieram abraçar a gente depois. Porque ver aquelas mãos assim, falar, você tem ideia? A gente olhou um pro outro e falou, você tem ideia do que tá acontecendo? O que isso significa? E assim, não caía a ficha. Não caía, assim, os professores vinham abraçar a gente, parabenizar a gente por isso. E não tô acreditando ainda, sabe? Então, depois de tudo isso, assim, a gente ainda tinha votação pra seguir? Então a gente ainda, enfim, continuamos a votação no foco ali, trouxemos mais 10% de cotas sociais, então no final ficou como é hoje, 30%, né, mais 20%, sem contar, né, enfim, as 13 vagas que nós perdemos, mas isso é uma luta para 2020, né, gestão centro acadêmico está aí para isso, mas foi incrível, todo esse resultado, todo o peso nas costas, a gente tentando mandar mensagem, a gente não conseguia escrever, não conseguia olhar um pro outro direito, saber o que estava acontecendo, né? E foi tudo. Fazem mais de 2 anos que isso aconteceu, assim. Fazem mais de 2 anos, no ano seguinte, quando as pessoas, os cotistas entraram, assim, a gente começar a se reconhecer, a pertencer àquela faculdade. Esse ano foi a primeira vez que eu me senti pertencente à faculdade, que eu vi uma grande, sabe, muitas pessoas, assim, votando pelas pessoas negras, que eu vi hoje, ver o centro acadêmico, reflexo disso. O Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é o centro acadêmico mais tradicional do Brasil, é um lugar que, historicamente, é ocupado pelas oligarquias, né? Tipo, ocupado pelas elites, hoje ocupado por pessoas pretas, pobres, periféricas. Hoje a presidenta é uma mulher negra, a Letícia Chagas, sabe? A diretora é a Gi, são moradoras da casa do estudante, sabe? Pretas, pobres, periféricas, moradoras da casa. Isso é uma mudança estrutural, é uma mudança que mudou a minha vida, mudou a vida delas, mudou a vida dos familiares e mudou a sociedade, mudou a estrutura, porque hoje a faculdade é outra, hoje são outras pessoas que vão ter acesso. A gente vai mudar o judiciário, a gente vai mudar o Ministério Público e a gente vai mudar a nossa sociedade, assim. E a gente está gravando isso, a gente acha muito importante discutir isso, porque além de transformar as estruturas, além de transformar as nossas vidas, a gente sabe que essa pauta, ela tá sempre em pauta. Ela não é dada, a gente pode perder a qualquer momento e a gente quer registrar isso, quer registrar essa importância, quer registrar as coisas maravilhosas que disso podem sair. Assim, isso é incrível e eu agradeço, assim, agradeço Dudes, agradeço, na verdade, a todos os movimentos, a toda essa mobilização que foi gigantesca e ao DDD e ao Quilombo, incrível, as meninas e a todos os cotistas, assim, por tornarem a nossa vida melhor, sabe? Esse espaço é um espaço de violência simbólica, sabe, gigantesca em cima da gente, de não pertencimento, e a gente conseguiu se sentir pertencente agora. É isso.